Bem-vindos de volta ao Minuto a Minuto, seu canal de resumo de filmes. Hoje eu vou mostrar para vocês um filme de aventura, ficção científica e suspense de 2020, intitulado Voyagers. Alerta de spoilers. Cuidado e se atentem. A Terra está morrendo. Cientistas buscam por um novo planeta capaz de sustentar a vida humana e o encontram no ano de 2063. O planeta é mostrado na tela, enquanto uma mulher explica que é um planeta que os humanos podem colonizar. Ela continua, dizendo que uma missão de reconhecimento ao planeta deverá ser enviada. Como a viagem até lá levará 86 anos, a tripulação da missão se reproduzirá na nave, fazendo com que a terceira geração a bordo seja a que chegue ao planeta. A tripulação é geneticamente modificada na Terra combinando os genes dos principais cientistas. Um homem é visto falando sobre a razão por trás desse plano, justificando o porquê a tripulação será especificamente projetada para a missão, consistindo em crianças criadas e treinadas exclusivamente para esse fim. O próximo passo é avaliar quando eles estarão prontos para partir. Quanto mais jovem for a tripulação, mais tempo os recursos podem ser preservados. No entanto, o homem, Richard, está preocupado que eles possam não estar totalmente equipados para lidar com a complexidade da viagem espacial por conta própria. Mais tarde, Richard é visto entrando em uma instalação onde a tripulação infantil está sendo criada e ele veste um traje de proteção completo. Ele entra nos quartos onde vivem e quando eles o veem, todos se alegram. Richard monitora onde eles estão em sua educação, e então coloca Christopher, Sela e Zack na cama. Zack diz a ele que está com medo, mas Richard o conforta dizendo que ele está seguro. No dia seguinte, Richard está conversando com uma mulher responsável pela missão. Ele diz a ela que deveria ir com as crianças, para criá-las e protegê-las. A adição de Richard à missão também significa que ela poderá ser lançada em 4 anos, em vez de 7. Em seguida, a missão é lançada com Richard no comando. A nave se acopla com a Humanitas, a nave da missão. Todos entram e encontram seus alojamentos. Richard dá uma última olhada na Terra. 10 anos depois, as crianças já são adultos, pois podem ser vistas acordando e se preparando para começar seus dias na nave. A primeira lição cobre a fertilização para a segunda geração, que começará no 24º ano de suas vidas. A tripulação segue seu dia como robôs. Eles são vistos bebendo um líquido azul. Christopher e Zack estão ouvindo música clássica. Sela caminha pela nave e olha o espaço ao redor. Mais tarde, ela conversa com Richard, dizendo que as vidas da tripulação não são importantes. Tentando confortá-la, ele mostra fotos de seus avós, dizendo que prover para o futuro é muito importante. Naquela noite, Christopher não consegue dormir. Ele ouve os sons da nave. No dia seguinte, Richard e Christopher estão na baía de hidroponia verificando o estado das plantas, quando uma mensagem sobre toxicidade na água aparece na tela de Christopher. Ele pergunta a Richard sobre isso, pensando que é algum tipo de produto químico que não está sendo processado de sua urina, mas Richard ignora suas preocupações. Ele está cético sobre isso. Então, mais tarde, ele pergunta a Zack sobre o ingrediente T56J. Eles se perguntam por que a informação não está disponível. Durante a noite, os dois voltam para descobrir o que é. Christopher dribla o firewall e consegue encontrar a informação. O ingrediente químico é encontrado no líquido azul que eles bebem. Zack pensa que era um auxílio à digestão, mas eles descobrem que tem outros efeitos em sua personalidade. Ele os deixa entorpecidos e dóceis, diminuindo seus desejos e respostas de prazer. Eles estão sendo drogados e pacificados, para que não se reproduzam naturalmente e superpopulem a nave. Os dois param de beber o líquido azul. Mais tarde, eles compartilham a informação com Kai e Julie. Junto com a informação sobre um compartimento escondido na nave. Mais tarde, Christopher está em uma sessão com Richard. Ele diz que sabe que ele tem mentido para eles, mas só menciona o compartimento não marcado, o Pod 23. Richard diz a ele que a missão deve ter mentido para eles por um motivo, que o Pod pode ser para a terceira geração. Após a sessão, Richard envia uma mensagem de volta para a Terra perguntando se ele poderia compartilhar tudo com a tripulação e ser honesto com eles, para que não percam a fé nele. A mensagem levará tempo para chegar lá. No dia seguinte, enquanto está na fila ao lado de Sela, Christopher tem uma fantasia com ela. Eles almoçam e ele continua olhando para ela, mas Zack se aproxima dela dizendo que ela mudou. Richard entra e diz a ele para não tocá-la, de acordo com as regras. Na academia,
Christopher e Zack são vistos brigando e levando um pouco longe demais. Os outros não entendem o que está acontecendo. Os dois começam a sentir os efeitos de não tomarem a droga. Eles ouvem os ruídos da nave e vão para uma sala de observação onde veem um dos membros da tripulação. Os três conversam sobre o que pode ser, então ele diz a eles que acha que pode ser algum tipo de forma de vida alienígena. Sally e Richard estão em seu escritório e ele mostra a ela plantas secas da terra. Zack e Christopher ouvem eles conversando e se aproximam da sala. Zack vê Richard tocando no ombro de Sally e fica com ciúmes. Eles perdem contato com a Terra e Richard informa que o transmissor precisa ser consertado. Zack irá com ele, enquanto os outros continuam com seus papéis. Os preparativos estão em andamento quando Zack vê Sally e se aproxima dela novamente. Ela fala sobre o traje que ele usará e ele começa a tocá-la de forma inadequada. Richard entra e o tira de cima dela. Ele pergunta a Zack o que está acontecendo, mas ele foge. Procurando por ele, Richard encontra Phoebe no caminho e ela diz a ele que Zack parou de tomar o líquido azul. Em seguida, ele se depara com Christopher e descobre que ele também parou de tomar a droga. Eles discutem, mas Richard diz a ele que a droga foi implementada para parar exatamente o tipo de comportamento testemunhado em Zack. Ele pede a Christopher que o ajude a consertar o transmissor, para que, quando ele estiver online, ele o apoie quando ele expressar suas objeções ao controle da missão. Todos os outros membros da tripulação estão em suas posições na nave, enquanto os preparativos para a caminhada espacial estão em andamento. Zack entra na sala de sistemas. Richard e Christopher saem da nave. Christopher está experimentando sensações que nunca sentiu antes, então Richard fica de olho nele. Richard conserta uma das partes do transmissor e depois passa para a segunda. Dentro da nave, os ruídos da nave podem ser ouvidos novamente, e a tripulação está ficando inquieta. Eles verificam se há algo mais lá fora e, de repente, algo aparece na tela ao lado de Richard e Christopher. Richard está machucado, sendo arremessado para longe da nave. A nave também apresenta algum tipo de mau funcionamento. Ninguém sabe o que aconteceu. Há um incêndio na sala de sistemas. Christopher leva Richard para dentro e eles o levam para o setor médico. Todos os tipos de erros aparecem na nave, desde navegação até comunicação. A equipe médica e Sally estão tentando ressuscitar Richard, mas não funciona. Sally é a médica-chefe e o declara morto. Mais tarde, a tripulação tem uma reunião, onde falam sobre o que aconteceu. Eles mencionam o som de rangido. Um dos membros da tripulação diz ter visto algo, era algo alienígena. Phoebe começa a chorar. Christopher os conforta, dizendo que se eles se mantiverem juntos, ficarão bem. Os sistemas reiniciam e a tripulação está verificando o arquivo de vigilância, mas todas as imagens foram apagadas pelo fogo na sala de sistemas. Eles precisam escolher um novo oficial-chefe. Zack está com ciúmes, mas o parabeniza mesmo assim. A primeira tarefa é reparar os danos no transmissor. Ele coloca toda a equipe para trabalhar nos outros reparos na nave causados pelo incêndio. O sistema de vigilância é a última coisa na lista de reparos, para que possam ver o que aconteceu com Richard. Eles esperam que os drives estejam intactos. Sela vai até o escritório dele e olha suas fotos e vídeos, quando Christopher chega à porta. Ela diz a ele que deve destruir seu arquivo pessoal, mesmo que não queira fazê-lo. Ela mostra a ele as fotografias de Richard e eles falam sobre a importância dos pais. Ele pergunta por que Richard contou a ela sobre sua vida, pensando que eles poderiam ter sido mais que amigos, mas ela explica que ele apenas se sentia sozinho. Eles assistem ao diário em vídeo dele, onde ele explica o quanto acredita na missão e fala sobre o quanto se importa com eles. Christopher está procurando a tripulação e os encontra na cantina, irritado por não estarem em seus postos. Zack diz a ele que estão consertando os refrigeradores, para que não percam comida. Mas há muita comida que pode estragar, então ele pergunta se podem fazer um banquete, para celebrar seu novo oficial-chefe. Depois de comerem, Kai diz aos outros para não beberem o líquido azul e todos o despejam. Sally e Christopher estão assistindo aos vídeos de Richard, rindo e se divertindo. Christopher está cada vez mais atraído por ela. Zack sente atração por Julie, ele a toca e ela retribui. Os outros estão olhando para eles. Mais tarde, a tripulação pode ser vista lutando e correndo pela nave, se divertindo. Todos olham através do arquivo pessoal de Richard. Sally os encontra no alojamento dele e diz para saírem, mas eles não querem.
Zack é o último a sair, dizendo a Sela que Richard não está mais lá para protegê-la. Ela volta para a enfermaria e pega um bisturi. Christopher está seguindo Zack, preocupado que ele possa fazer algo com Sela, quando descobre que ela está na enfermaria e vai até lá antes que Zack possa. Zack chega e Christopher finge que os dois estão fazendo amor, então ele sai. Sela o ameaça com o bisturi, sem entender suas intenções. Mas quando ele diz que está lá para ajudá-la, ela diz que ele deveria ajudar o resto da tripulação, porque eles estão perdendo o controle. Christopher sai e encontra Zack no caminho, dizendo para ele ficar longe de Sela, quando ouvem novamente o estranho ruído crepitante. Ele o segue pela nave, enquanto outros também podem ouvi-lo. Kai vê Julie se aproximando de outro tripulante, então ele voa em uma fúria e o soca para longe dela. Eles brigam. Mais tarde, na cantina, Christopher tenta fazer a tripulação se comportar, mas eles não gostam. De repente, o tripulante que Kai agrediu começa a bater nele com uma ferramenta. Christopher o impede batendo nele também. Ele diz a todos para levarem Kai e o outro para serem tratados, e então se encontrarem na sala comum. Na reunião, ele diz a todos que as brigas têm que parar e os reparos têm que continuar. Zack o desafia e os outros acham que não deveriam fazer o trabalho porque não chegarão ao final da missão. Christopher diz que seus netos chegarão e que eles precisam apoiá-los. Um dos membros da tripulação diz que não quer trabalhar na sala do sistema porque o alienígena vive lá. Ele acha que Christopher trouxe isso quando Richard morreu. Phoebe sugere que eles consertem o sistema de vigilância e vejam o que aconteceu, mas Zack a menospreza e manda Christopher calar a boca também. Ele não se importa mais com as regras e tenta fazer com que os outros fiquem do seu lado, dizendo que Christopher não é o líder certo. Zack acha que deveria ser o líder e tenta convencer o resto deles a se tornarem parte de seu grupo, que será forte o suficiente para lutar contra o alienígena se ele estiver lá. Muitos da tripulação o seguem, mas alguns permanecem do lado de Christopher. Esse grupo vai para a sala de vigilância para consertar o sistema, com medo de que o alienígena possa estar lá. Christopher entra primeiro para verificar. Zack e os outros percorrem os corredores e chegam à sala do sistema. Ele e Kai entram na sala, sem saber que Christopher também esteve lá. Eles vão mais fundo na sala para procurar o alienígena. Os que estão do lado de fora veem algo acontecendo lá dentro, e Zack e Kai saem correndo aterrorizados, selando a sala quando saem. Mais tarde, eles contam aos outros do grupo que o alienígena os atacou. Enquanto isso, Christopher leva o disco de vigilância para a cela na enfermaria. Ela e alguns outros verificam as imagens. Eles encontram a filmagem da sala do sistema e percebem que foram Zack e Kai que mataram Richard, eletrocutando e depois mentiram sobre o alienígena. O grupo decide manter silêncio por enquanto, até descobrirem o que fazer. Christopher e Sela escondem o disco no quarto dela e conversam sobre Zack. Ele acha que essa é a verdadeira natureza dele sem a droga, mas ela discorda, dizendo que os dois são diferentes. Christopher expressa sua preocupação de que os outros não se importem com a verdade e talvez ele também não se importe. Sela pede para ele ficar com ela. Eles se beijam e acabam dormindo juntos. Pela manhã, há uma batida na porta de Sela. É Zack dizendo que vai entrar, de um jeito ou de outro. Quando ela e Christopher abrem a porta, Zack e Kai os convidam para outra celebração na cantina. O grupo de Christopher chega enquanto os outros já estão comendo. Zack os convida a pegar comida. Quando eles se sentam, Zack se levanta e se proclama o novo chefe de operações. De repente, Christopher também se levanta, vai até um monitor e exibe as imagens do incidente. Ele diz aos outros que Zack matou Richard e que não existe alienígena, que ele tem mentido para todos. Ele sugere que Zack se confine em seu quarto, enquanto eles consultam o programa e decidem o que fazer. Todos ficam irritados e Zack confessa, dizendo que fez isso para protegê-los, porque o alienígena estava em Richard e Christopher o trouxe para dentro. Ele convence os outros de que o alienígena está dentro da nave, escondido em um deles. Zack diz que eles precisam encontrar e matar o alienígena, ao que todos concordam. Ele coloca uns contra os outros e eles começam a brigar. Eles pensam que é o tripulante que trabalha na enfermaria e começam a persegui-lo. Christopher também o segue. Kai é o primeiro a acertá-lo, depois os outros se juntam, chutando o tripulante até a morte. Christopher leva seu grupo para um lugar seguro na nave, enquanto o grupo de Zack vai para a enfermaria e se arma. O grupo de Christopher tenta descobrir o que fazer e alguns querem desistir, dizendo que não podem fazer nada no momento.
Eles pensam em se juntar ao grupo de Zack e tentar detê-lo mais tarde, porque o grupo dele tem armas e o deles não. Sela percebe que Christopher sabe sobre as armas escondidas na nave em um compartimento secreto. Christopher vai procurá-las sozinho. Ele abre um compartimento e rasteja para dentro, procurando. Quando finalmente encontra, não consegue abrir e um alarme começa a soar, que Julie e outro tripulante ouvem. Eles também o ouvem dentro dos compartimentos e avisam Zack sobre isso. Christopher sai para pegar algumas ferramentas para abrir o compartimento, mas quando volta, o outro grupo já está desmontando os compartimentos. Eles abrem o compartimento secreto e encontram as armas. Kai acha que são destinadas à terceira geração, mas Zack diz que são para eles. Duas pessoas do grupo de Christopher querem se juntar a Zack e aos outros. Zack pergunta onde o resto está se escondendo. Sela, Phoebe e Christopher elaboram um plano para se aproximar de Zack. Ele sugere que deve matá-lo, mas Phoebe não gosta da ideia. Sela os observa no monitor e vê que estão se movendo, vindo atrás deles. Eles cortam a energia e chegam ao quarto. Sela diz ao seu grupo para não resistir, enquanto os outros invadem o quarto e os capturam. Sela os impede de levar Christopher e pede para falar em particular com Zack. Ela diz que quer ficar com ele e se juntar ao grupo dele, enquanto se aproxima. Mas ele a rejeita, rindo dela quando Phoebe aparece perguntando se todos ficaram loucos. Ela diz que podem decidir não agir da forma como tem agido. Mas todos mandam ela calar a boca. De repente, Kai a mata, para choque de todos, incluindo Zack. Mas ele se volta contra Christopher. Eles e ela escapam, mas os outros os caçam por toda a nave. Eles se escondem em um duto de ventilação, mas os outros rapidamente descobrem qual é. Zack atira dentro, enquanto Julie diz para ele ter cuidado, pois está destruindo o suprimento de comida. Ele manda um de seus homens verificar se os pegou, mas eles escapam novamente. De repente, alguém atira neles, então começam a procurar armas. Christopher encontra um extintor de incêndio e, quando Kai entra na enfermaria, eles o incapacitam e acidentalmente o matam. Zack os encontra rapidamente e atira enquanto eles fogem. Eles entram em uma câmara de ar e Christopher diz a Sela para vestir um traje espacial. Ele cobre a janela da câmara de ar. Quando Zack chega, ele atira sem hesitação. De repente, ele é sugado para dentro, porque a escotilha para o exterior foi aberta. Ele agarra a Sela e vai fechar a escotilha, lutando com ela e eventualmente a esfaqueando com uma faca. Christopher o empurra para fora da escotilha, mas enquanto eles lutam, ele acaba sendo sugado para o espaço. Antes que Zack possa fechar a escotilha, Sela o chuta para fora. Ela procura por Christopher, esperando que ele volte, de repente, o vê se agarrando à nave. Os dois voltam para dentro e dizem aos outros que Zack se foi. Eles abaixam suas armas. Algum tempo depois, toda a tripulação está almoçando na cantina. Sela pergunta a Christopher como eles podem garantir que algo assim não aconteça novamente. Eles ouvem algumas das gravações de Richard novamente, nas quais ele diz que, não importa o que de ruim aconteça na missão, aqueles que prevalecem são a prova de que os humanos valem a pena ser salvos. A tripulação vota em um novo chefe novamente e escolhem Sela. Ela grava um diário no qual diz que a partir daquele momento eles votarão para tudo e que ainda não voltarão ao azul. A tripulação continua reparando a nave trabalha em paz conforme o tempo passa. Sela parece grávida e o bebê é de Christopher. O bebê nasce. Alguns anos depois, ele pode ser visto correndo pela nave se juntando a outras crianças. Essas crianças crescem na nave, enquanto a primeira geração envelhece. 86 anos desde o início da missão, a Humanitas pode ser vista flutuando no espaço e ativando seu motor para pousar no planeta. As gerações mais velhas e as mais jovens olham para sua nova casa no planeta alienígena. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.